Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Fátima Batista, sou psicóloga. Eu trabalho bastante com pacientes que estão no processo de emagrecimento e também os pacientes que vão fazer ou fizeram já a cirurgia bariátrica. Esse vídeo é para tirar algumas dúvidas, tá? Que surgem e às vezes o paciente chega no consultório com essa ideia, né? E a gente começa um trabalho de desconstrução do que seria a cirurgia bariátrica, né, trazendo para o paciente uma conscientização do que realmente a cirurgia vai, qual que é a proposta da cirurgia bariátrica, né? Então, geralmente o paciente me pergunta assim, Fátima, depois da cirurgia bariátrica, ou eu quero fazer a cirurgia bariátrica porque eu quero diminuir a minha fome, eu quero comer menos. E aí começa essa nossa desconstrução, né? A cirurgia bariátrica é uma ferramenta, né, eficiente para o processo de emagrecimento, é um dos tratamentos mais eficazes para a obesidade. Tratamento, tá? Ele não cura a obesidade, é um tratamento, é direcionado para pacientes com obesidade grau 3, né, normalmente, pacientes que têm IMC acima de 40. E também tem alguns casos, né, que é liberado para IMC, para quem tem IMC menor que 40 também. E para quê? É uma forma do paciente recuperar a saúde, recuperar a autoestima. Mas existem algumas questões que a cirurgia bariátrica ela não resolve. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma fome muito intensa, que você percebe que vai além da necessidade do comer, a necessidade fisiológica, a cirurgia bariátrica não vai resolver isso. Porque nem sempre a gente come porque a gente está com fome, né? Por uma necessidade biológica ou fisiológica. Geralmente a gente vai comer por questões emocionais, nós comemos muitas vezes por hábito, nós comemos porque isso já faz parte da nossa... de como a gente acredita, né, como a gente lida com as coisas da vida. Então, se o seu comer ele está ligado a fatores que não são fisiológicos, a cirurgia bariátrica não vai resolver esse problema. Então, eu sou muito ansiosa, eu vou melhorar minha ansiedade depois da cirurgia? Não, né? Tem alguns pacientes que até potencializam a ansiedade após a cirurgia, porque é um momento muito estressante, é uma cirurgia. É uma mudança de hábito muito brusca, então é normal que isso cause algum desconforto emocional, né? Então, por isso até que existe o acompanhamento psicológico no pós-operatório. Mas a cirurgia bariátrica, ela não tem essa função de diminuir o seu apetite. O que acontece? Geralmente, no começo, nos primeiros meses, sim, você não sente muita fome, você consegue se sentir muito saciado com aquela quantidade que é bem pequenininha, que é bem pouquinha. Então, de certa forma, você se sente confortável com aquela quantidade de comida. Mas, com o passar do tempo, você sai daquele momento de adaptação, porque como a cirurgia é algo que você espera muito, você já sabe que vai comer menos. É como se você criasse condições para se manter sob controle naquele período. Mas após aquele período, após, sei lá, 2 meses, 3 meses, quando você volta à sua rotina normal, é aí que você tem que tomar cuidado, porque geralmente você cai de novo no automático e você começa a comer compulsivamente, tá? Não falo aqui da doença compulsão, falo de comer exagerado, tá? Então, a cirurgia bariátrica, ela não vai tirar esse hábito. Quem vai tirar esse hábito, o que vai fazer com que esse hábito diminua, é a sua conscientização. É você entender o que te leva a comer de forma desenfreada. É você entender por que você belisca o dia inteiro. Então, eu sempre falo para os pacientes, aproveita essa fase da cirurgia bariátrica, já que você tem indicação para fazer, aproveita esse momento para você conseguir criar condições de lidar com a vida de uma outra forma. Então, se você já sabe, eu como quando estou triste, eu como quando estou alegre, para mim, se tem uma festa e não tem comida, não é festa. Se você tem esse tipo de percepção de realidade, você vai ter, né, alguma dificuldade de lidar com o pós-cirúrgico. Porque os primeiros 3 meses, eu falo assim, é meio lua de mel, né?
É até bonitinho o paciente, ele fala assim, nossa, Fátima, eu não sinto fome. Nossa, aquilo que a nutricionista pediu, que é um tantinho assim, nossa, me deixa até cheio, assim, eu tô diminuindo, né? E vai, porque você tá com medo de comer. Você não quer voltar àquela condição anterior. Você tá, digamos, na parte consciente, você tá prestando atenção em tudo aquilo. Só que chega um momento em que você cai no seu dia a dia. Então, você nem lembra mais da cirurgia, ninguém pergunta mais, você começa a cair ali no seu dia a dia, na sua rotina, e de repente você entra no automático. Então, você começa a aumentar as quantidades aos poucos, que é o que acontece com alguns pacientes que não fazem o acompanhamento certinho com a equipe multidisciplinar, que é o reganho de peso, né? Então, assim, precisa ficar bem atento a isso, porque a cirurgia bariátrica, ela não vai corrigir isso, ela vai corrigir o tamanho, corrigir não, né? Ela vai alterar o tamanho do seu estômago para que você receba uma quantidade menor de alimento e assim você consiga perder peso de uma forma um pouco mais rápida, tá? Mas se você sente fome o dia inteiro, se você tem compulsão alimentar ou você tem o costume de comer exageradamente, você não vai perder isso com a cirurgia bariátrica. Você precisa tratar isso, entender isso. E aí que entra a parte da nutricionista, é aí que entra a parte da psicóloga, né, para te ajudar a melhorar esses hábitos, a se compreender, a olhar para você e entender nessa fome do quê? Do que você tem tanta fome? Você belisca o dia inteiro? O que está fazendo falta? Que você está tentando preencher com essas migalhas, com esses pouquinhos do dia a dia, né? Então você precisa aproveitar esse momento para compreender, para se compreender, e assim você tem sucesso com a cirurgia bariátrica. Porque geralmente os primeiros meses eu falo, é lua de mel, é perfeito. O complicado é depois, né? Geralmente o paciente ele fica em acompanhamento psicológico por volta aí de 3 meses, né? E depois ele para, e aí é neste momento que ele precisa manter. Aí ele para de ir na nutricionista, mas é neste momento que ele deveria ir, porque ela vai acertando ali a quantidade que é suficiente, vai fazendo ali a divisão, né, da alimentação, um pouquinho de cada coisa, porque o mais importante até desse pós-operatório é a questão de você aprender que você tem que se nutrir. Então você não pode comer só por comer. Ai, tá corrida aqui, eu vou pegar um pedacinho de pão aqui e vou comer rapidinho. Não, todas as refeições você precisa se nutrir. Então a sua alimentação ela tem que ser muito rica. Por quê? Devido à cirurgia bariátrica, você tem uma redução da absorção nutricional. Então você já absorve muito menos nutriente do que você absorvia antes, né? Pela redução do seu estômago. E tem algumas cirurgias que mexem também ali com o intestino. Então assim, você reduz muito. E esse reduzir muito faz com que você absorva menos nutriente. Então a sua alimentação, ela precisa ser muito rica. Ela tem que ser realmente para nutrir o seu corpo. Então não dá para ficar comendo qualquer coisa. E como eu falei, a partir dos 3 meses de cirurgia, 3, 4 meses, o paciente geralmente, né, não é todo mundo, mas geralmente ele cai ali de novo tô no automático, ele volta. Não é que a pessoa quer fazer isso, eu não quero seguir. Não, é que a gente começa a se sentir tão confiante que a gente esquece que a gente está num processo de mudança. Então a gente se sente tão bem, tão confiante ali, vê o peso, perdi 15 quilos, perdi 20 quilos. Se sente tão confiante que esquece que precisa de uma manutenção, tá? Então a cirurgia bariátrica, sim, ela é indicada para alguns tipos de paciente, né? Tem os critérios que o paciente tem que atingir para fazer a cirurgia bariátrica. Só que ela não é o caminho mais fácil, então ela não vai tirar a fome de você. Não, se você come por outros motivos, que não seja motivo fisiológico, da fome realmente, você vai voltar ao hábito se você não tratar, se você não olhar para isso, se você não buscar ressignificar a forma que você lida com a comida. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, então curte o vídeo, compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que quer fazer a cirurgia bariátrica, mas tem algumas dúvidas, tá? Não esquece também, se você quiser deixar algum comentário, pode deixar um comentário, depois eu leio e respondo.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí nesse seu processo. Um beijo, tchau, tchau!